Olá, olha nós aí outra vez, tudo bem com vocês? Que o Espírito Santo de Deus continue conosco, nos dando, né, eh, sabedoria, iluminando a nossa mente e que nós possamos apregoar a sua palavra em nossos corações e levar para aquelas almas que precisam ouvir sua palavra, aqueles que não conhecem ainda, não aprenderam a servir e que o Espírito Santo de Deus venha, né, tocar em cada coração. Amém? Vamos lá então. O cristão e a pena de morte. Secularmente, a pena capital é tema de abordagem complexa, polêmica e controversa. Entretanto, desejamos refletir sobre a mesma, partindo de um embasamento bíblico, teológico, à luz da ética cristã. No primeiro versículo da leitura bíblica em classe, a frase "não matarás", no original, tem a ver com morte premeditada, deliberada, proposital, dolosa. Pena de morte no Antigo Testamento. Pacto com Noé. Na aliança firmada entre Deus e Noé e sua descendência, a pena de morte já aparece de modo claro e direto. Quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, né? Em Gênesis capítulo 9, verso 6. Certamente, o Senhor teve em mente dissuadir, né? Os que quisessem continuar com a maldade e a violência perpetrada contra seus semelhantes. Como na civilização antediluviana, quando a maldade do homem se multiplicara. Gênesis capítulo 6, verso 5. E perpetraram-se assassinatos por coisas banais. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Gênesis 4, 23. Lei de Moisés. A pena de morte não era só praticada, como também foi ampliada para muitos delitos. Homicídio doloso, quem ferir alguém que morra, ele também morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensorbebecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Êxodo capítulo 21, verso 12 e 14. Adultério também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerão o adúltero e a adúltera. Levíticos capítulo 20, verso 10 a 21. Sequestro, exemplo, Êxodo, capítulo 21, verso 16. Deuteronômio, capítulo 24, verso 7. Homossexualismo, Levíticos, capítulo 18, verso 22, 20, verso 13. Sexo com animais, bestialidade, exemplo, Êxodo 22, verso 19. Falsas profecias, Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 a 10. Blasfêmia, Levítico 24, verso 11 a 14. Sacrifícios a deuses estranhos, Êxodo, verso 22 a 20. Profanação do dia do descanso, Êxodo, capítulo 35, verso 2 e Números, capítulo 15, verso 32 a 36. Desobediência contumaz aos pais, Deuteronômio capítulo 17, verso 12. Capítulo 21, verso 18 a 21. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo
capítulo 21, verso 23 e 24. O caso de Acã. Após a conquista de Jericó, Josué determinou uma interdição sobre anátema, segundo a qual nenhum israelita poderia tocar e se apropriar dos despojos dos filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Jeremias, capítulo 7, verso 1. Josué, capítulo 7, verso 1. Israel foi derrotado diante de um pequeno exército da cidade de Ai. Mas ainda a pena de morte foi o castigo não só para o desobediente Acã, toda a sua família, de igual modo, pereceu. Josué, capítulo 7, verso 15. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Josué, capítulo 7, verso 24 e 25. Agora vamos ver a pena de morte no Novo Testamento. Nos evangelhos, cumprindo a lei, passa despercebido o fato de que, em todo o decurso do ministério de Cristo na terra, ele trouxe uma nova aliança de Deus com um homem, uma nova doutrina de amor e graça salvadora, ao mesmo tempo em que se cumpria a lei de Moisés. Assim, ele deu respaldo à pena imposta pelo Sinédrio, quando diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Pena mais rigorosa, sem dúvida, ser réu de juízo. Verso 21. Para o homicida, era ser morto também. Êxodo capítulo 21, verso 12 a 14. Na lei de Cristo, para ser réu de juízo, não precisava ser um assassino, mas até quem se encolerizasse contra seu irmão. Jesus deu respaldo à pena capital e ao mesmo tempo em que mandou amar os inimigos. Mateus capítulo 5, verso 44. E dar a outra face a quem bater numa. Lucas capítulo 6, verso 29. Tudo deve ser entendido à luz dos respectivos contextos. Jesus ministrava ensinos de amor, justiça e paz, como regra geral para seus seguidores. Entretanto, ele admitia a punibilidade e o castigo através da autoridade legalmente constituída contra os transgressores da lei. Jesus não doutrinou contra a pena de morte. Ele mesmo submeteu-se a ela, cumprindo toda a lei. Você vai ver em Mateus capítulo 5, verso 17 e Gálatas, capítulo 3, verso 13. Além disso, em Êxodo capítulo 20, verso 13, o verbo matar, não matarás, no original corresponde a matar dolosamente. O episódio da mulher adúltera, em João capítulo 8, verso 1 a 11, desse episódio tem se apropriado os críticos da pena de morte, argumentando que Jesus, ao invés de apoiar os acusadores, antes perdoou a mulher, livrando-a consequentemente do apedrejamento previsto em lei. É necessária uma leitura mais demorada do texto. Primeiro foram os fariseus que trouxeram a mulher. E eram acusadores. Mas onde estavam as testemunhas?
né? A lei exigia testemunhas. Onde estava? Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão um homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Números 35, verso 30. Segundo, a lei dizia que deveriam ser condenados à morte o adúltero e a adúltera. Levíticos capítulo 20, verso 10. Mas só trouxeram a mulher. Se Jesus houvesse aprovado o apedrejamento, seria acusado de parcialidade e descumprimento da lei. Logo, o mestre cumpriu formalmente a lei, não aceitando acusação ilegítima, e aplicou soberanamente a lei da graça e do seu sublime amor, não condenando a pecadora, mas exortando-a a deixar o pecado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, vemos o caso de Ananias e Safira, sua esposa, ambos fulminados, um após o outro, por terem mentido, usando a falsidade ideológica, num ato indigno de apropriação indébita do dinheiro que não lhes pertencia. Caso isso voltasse a acontecer, só Deus sabe quantos seriam destruídos. Notemos que Deus aplicou a pena capital através dos apóstolos, fato que não voltou a ocorrer na igreja, né? Na igreja primitiva. Certamente isso aconteceu para mostrar que os praticantes do pecado desta natureza são passíveis de juízo, caso não se arrependam. Nas epístolas, doutrinando sobre as relações entre o cristão e o Estado, o apóstolo Paulo escreveu: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que já foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor, né? Terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos capítulo 13, verso de 1 a 4. Aí vemos que a autoridade constituída, o princípio da autoridade, emana de Deus. E os magistrados que atuam legitimamente, com integridade e parcialidade totais, estão agindo legitimamente pela autoridade do Todo-Poderoso, trazendo a espada, pena de morte. Há respaldo bíblico para a pena de morte, não como regra, mas como exceção. Devido às suas falhas, erros, fraquezas e também leniência, por opção, por decisão nacional, por consenso ou qualquer outro motivo, o sistema judicial de várias nações evita a pena capital e arbitra, então, pela perda da liberdade do delinquente, a prisão temporária ou mesmo a prisão perpétua. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Confira ainda, em Isaías capítulo 26, verso 9 e 10. Então nós vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos, tá bom? E a graça do Senhor esteja sobre cada um e toda a sua família. Amém? Fiquem na paz.